Então, Levítico capítulo 23 é o capítulo em que Deus sistematizou as festas que ele deu para Israel. E é muito precioso esse capítulo, porque todas as 7 festas que Deus deu para Israel têm um significado profético. Ou seja, aponta para algo grandioso, maravilhoso, que vai acontecer no futuro, que afeta a nação de Israel, que afeta as demais nações, mas que também afeta a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a festa que nós vamos ler, que aconteceu no sábado, não ontem, mas no sábado retrasado, marcando aí essa festa, a festa de Shavuot, que é a festa das semanas, ela tem uma implicação e um significado profético diretamente ligado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui em Levítico capítulo 23, versículos 15 a 22, nós temos aqui a descrição dessa festa que é celebrada até os dias de hoje por Israel e também por parte da cristandade. Então, acompanhe comigo, Levítico capítulo 23, versículos 15 a 22, vamos falar sobre a festa da semana Shavuot, também conhecida pela língua grega de Pentecostes. Diz assim: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito, de 1 ano, e um novilho e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Vamos orar. Pai, na tua santa e bendita presença estamos e queremos que através da exposição da tua palavra, teu Espírito Santo fale às mentes e corações naquilo que lhe apraz, Senhor, trazendo a compreensão dos projetos do Senhor para a tua igreja, a fim de que possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que mantém a nossa esperança como uma viva esperança, e assim possamos aguardar e compreender todos os desígnios do Senhor, para que a nossa fé seja acrescida, para lidarmos com as circunstâncias e adversidades de cada dia. É o que eu te peço e oro no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, esta sistematização das festas só seria possível quando Israel entrasse na terra prometida. Por quê? Lembrando que eles viveram durante 40 anos no deserto, e no deserto não se planta, no deserto não se colhe, e eles viveram da provisão divina, através do maná que descia do céu. Todo dia eles colhiam aquela porção e faziam seus bolos e comiam, e assim se saciavam. Também a água pura da rocha, não é? Água cristalina no deserto, ar-condicionado durante o dia, uma nuvem cobria o arraial de Israel. E quem já esteve no deserto no verão, 50 graus, não é brincadeira. Como você quer uma sombrinha, mesmo que seja de uma moitazinha pequenininha, um arbusto, você vai lá e tem uma sombrinha que, olha, não é brincadeira. Também, à noite, uma coluna de fogo, aquecedor, olha só, e sem ter que pagar a conta no final do mês, né? Aquecia o frio, porque é muito interessante no deserto.
Durante o dia é quente, mas a noite é fria. E eu descobri lá no Sinai como é que os beduínos fazem para estarem dormindo assim quentinhos, né? Porque eles vivem em tendas, nas cabanas. Eles fazem uma fogueira e põem os pés voltados para a fogueira. Aí esquentou o pé, pronto, está todo o corpo quentinho, dorme. Nós não temos fogueira, aí alguns dormem com meia mesmo. Aquecer aí o pé. Esse negócio de aquecer o pé, esse negócio vicia. Mas é um outro assunto, deixa para lá. Esta festa, então, é quando eles entrassem na terra. E eles entraram na terra, 40 anos depois. E agora, eles vão plantar. E o que eles colherem, eles vão oferecer a Deus. Mas tem umas coisas interessantes nessa passagem que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, é para contar, no versículo 15, 7 semanas inteiras. Então, 7 vezes 7, 49. E contar a partir de quando? A partir do domingo de Páscoa, que é a festa de Rabicurim, que é a festa das primícias, onde o primeiro fruto foi oferecido a Deus. Então, a primeira parte é para Deus. E como é que você sabe, na sua plantação, qual que é o primeiro fruto? Alguém tem ideia? É aquele que é o feixe mais alto. É assim que funciona. Porque você lança a semente que morre primeiro, germina primeiro e cresce primeiro. Então, o sacerdote saía e via no campo de trigo, particularmente falando, colhia o feixe mais alto, levava para o templo, socava, fazia a farinha, fazia um bolo, um pão e oferecia no altar. E aquilo era agradável a Deus, porque você está dando o seu melhor, o seu primeiro para Deus, e isso se dava na sequência da Páscoa, no domingo, que é o primeiro dia da semana. Então, a partir desse domingo, se conta 7 semanas, dá 49 dias. E aí, o versículo 16 diz: até o dia seguinte ao sábado contareis 50 dias. Então, oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Essa palavra 50 aqui, 50 dias, é a palavra grega Pentecostes, que quer dizer nada mais, nada menos do que 50. Tá bom? Não tem nada místico, nada especial, porém nessa festa tem algo muito especial que nós vamos ver na sequência aqui da exposição da palavra de Deus. E é por isso que chama-se então também Pentecostes. Bom, 50 dias antes você colheu o primeiro fruto para Deus. Deixou então crescer toda a plantação e aí você colhe e leva a parte de Deus. E aí nós temos lá Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento na minha casa. Naquela época, a sociedade, a base, da agricultura, o que se levava para o templo? O alimento. Hoje não, hoje a gente entrega a oferta aqui, estamos na cidade, somos urbanos e assim então o fazemos. Mas também era possível naquela época você levar em espécie, em dinheiro. Imagina, você tem lá 1000 cabeças de cordeiros que nasceu naquele ano e você vai levar os 10% para Deus. De 1000 cordeiros, quantos cordeirinhos tem que levar para o templo? 100. Mas você está no norte de Israel, na Galileia, e você tem que andar com esses 100 cordeirinhos até Jerusalém. E se morre no caminho? E se fica doente? E aí não chega os 10%. Então, o que eles faziam? Vendiam 100 cordeirinhos e levavam em dinheiro. E assim depositavam no cofre do templo. E assim eles levavam os dízimos para a casa do Senhor. Avançando um pouquinho mais, aqui nós temos o seguinte, no verso 17, das vossas habitações trareis 2 pães de movimento. O movimento é movimento mesmo, é você apresentar, fazer uma demonstração de que você está apresentando algo, movimentando algo em direção a Deus. Ou seja, é espontâneo, é voluntário, mas tem direção. Não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa. É para Deus. Então você vai em direção àquilo que representa Deus. A casa do Senhor, o templo lá em Jerusalém, que na época bíblica aqui de Levítico vai ser o tabernáculo. E olha só o que diz aqui, de 2 dízimas de farinha serão. Irmão, isso aqui é muito precioso. Quando você vai em direção a Deus e você quer oferecer algo para Deus, não basta só a sua vontade, a sua intenção, tem que ser do jeito dele. Porque Deus não aceita de qualquer jeito, Deus não aceita do seu jeito, Ele só aceita do jeito dele. E às vezes a gente acha que é tão bom do nosso jeito e aí a gente quer fazer e Deus diz, não, é do meu jeito. Eu vejo isso acontecendo hoje nessa nova geração.
os irmãos que têm funcionários, que trabalham com comércio, aí você tem um funcionário e aí ele quer inovar, ele quer fazer do jeito dele, aí você fala, não faça do seu jeito, porque não vai dar certo, faça desse jeito que eu te ensinei, porque eu sei, eu estou há muito tempo nisso, eu sei que desse jeito vai dar certo. Não, mas eu não, por favor. E aí eu vi de um irmão que o funcionário dele saiu na hora do almoço e mandou um WhatsApp que não iria voltar mais. Por quê? Porque ele queria fazer do jeito dele na empresa do patrão. E ele falou, tá assim, pastor, como é que a gente lida agora com essa nova geração, né? Eles querem fazer do jeito deles, mas se fosse melhor do que o meu jeito, você acha que eu não aceitaria? Mas nem sempre é. Deus está dizendo, você se movimenta na direção dele, mas é do jeito dele, não do seu. E olha só, o que mais chama a atenção agora é que vai oferecer, e Deus diz, no versículo 17, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Levedados, ou seja, acrescido de levedo. O que é o levedo? Fermento. Mas aqui nós temos um problema, porque quando a gente volta aí, vá lá comigo para o capítulo 1 de Levítico, aliás, vamos lá para o capítulo 1 e 4, vamos dar uma lidinha aqui, algumas coisas importantes sobre o que nós temos aqui para, aliás, mencionar. O capítulo 2, melhor dizendo, Deus, irmãos, nas ofertas de manjares, o que são ofertas de manjares? São ofertas de alimento. Tem as ofertas de carne, dos animais, que são sacrificados, o sangue é derramado, aspergido no altar, e o animal, a parte do animal é queimado, isso é agradável a Deus, é um tipo de sacrifício. Mas também tem as ofertas de alimentos. E quando Deus fala das ofertas de alimento, ele diz que não pode colocar fermento. Olha só, capítulo 2, versículo 4. E quando ofereceres oferta de alimentos cozido no forno, será de bolos ázimos, de flor de farinha, amassados com azeite e coscorões ázimos untados com azeite. O que é o ázimo? É o sem fermento. Mas acabamos de ler que Deus está pedindo com fermento. E aqui ele está dizendo, nada de fermento. No finalzinho do versículo 5 diz, flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Presta atenção nisso aqui. No versículo 13 está escrito assim, e todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com o sal pode. Toda a oferta de alimento tem que ter o sal. E ele vai dizer mais, e não deixarás faltar à tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Temos que entender a questão cultural da época aqui. Bom, vamos lá. Quando você estivesse naquela época andando pelos montes da Judéia, você ia encontrar o pessoal das caravanas, eles iam ter duas coisas importantes. Um saquinho com dinheiro e o outro saquinho com sal. Por quê? Para salgar a carne. Então, quando você queria fazer uma aliança com alguém, e você queria que essa aliança fosse eterna, sabe o que você fazia? Você pegava o seu saquinho de sal, a outra pessoa pegava o saquinho de sal dela, e vocês colocavam em um pano o sal de um saquinho do outro, misturava ali, partia no meio e colocava de volta nos saquinhos. E falava assim, quando você tirar os grãos de sal meu, que estão aí no seu misturado, a gente desfaz a aliança. Isso é o quê? Uma aliança eterna. Não tem como desfazer. É uma aliança de sal. Deus está dizendo, eu tenho uma aliança de sal com vocês. Eu tenho uma aliança eterna. Nada, nem ninguém pode invalidar. Nada, nem ninguém pode quebrar. O sal sim, mas o fermento não. E aí quando você vai para o capítulo 6, olha só, capítulo 6 de Levítico, no versículo 16 está escrito assim, e o restante dela comerão Arão e os seus filhos, ázimos se comerá, no lugar santo. E o versículo 17 diz assim, levedado não se cozerá. E no versículo 18 ele vai dizer que é estatuto perpétuo. Só que volta lá comigo, para Levítico 23, e aqui Deus está pedindo o que para a gente aqui? No versículo 17, levedados. Olha só, Deus está fazendo aqui aquilo que nós chamamos de a exceção à regra. E olha que interessante, a regra é essa. E Deus está dizendo, agora vocês mudem, porque eu quero mudar a dinâmica com vocês. A regra é sem fermento, mas aqui, só aqui,
nenhum outro lugar, somente nesta festa, eu quero pão com fermento. Bom, vocês sabem, o fermento, quando é introduzido na massa, ele azeda a massa. Ele corrompe e ele faz inchar. Ele altera o estado original das coisas. É por isso que a Bíblia vai usar a figura do fermento como símbolo do pecado. Porque é isso que o pecado faz. Ele estraga, ele corrompe o estado original das coisas e compromete toda a relação. Foi isso que aconteceu no Jardim do Éden, irmãos. O pecado de Adão e Eva alterou a relação deles com Deus. Eles tiveram medo de Deus, eles se esconderam, eles perceberam que estavam nus. Então, a primeira coisa que o pecado faz, ele atrapalha a sua relação com Deus. A segunda coisa que o pecado faz, ele atrapalha a sua relação com o próximo. Ele afeta a questão social. Quando Deus disse, mas o que aconteceu? Aí o que o Adão disse? A mulher que tu me deste já quebrou a relação social. E a mulher olhou e falou, não, foi a serpente olhou para um lado e para o outro, não tinha mais ninguém, vocês sabem da história. Mas também o pecado afeta a própria criação. Começou a surgir espinhos, abrolhos na terra e os pernilongos. Eles vieram tudo ali depois do pecado. Deus não criou essas coisas. E quando eu vou para o norte, quando eu vou para o nordeste, ai meu Deus do céu, minha esposa é testemunha, eu passo o negócio, eu passo o bendito do repelente nas pernas, eu passo na cabeça, na careca, mas eu volto, irmãos, com umas marcas. A Jane é testemunha, uns calombos que dá, oh meu Deus do céu. Eles acham que é sangue novo no pedaço? Só pode ser. É uma luta com aquilo. Bom, Deus me dê graça. Vamos que vamos. Bom, surgiu aí, a criação geme por causa do pecado. Alterou tudo, os animais ficaram, depois do dilúvio, vão ficar bravos, né, ferozes, você sabe. Mas também afetou a relação do homem consigo mesmo. Isso é uma verdade. Tem dia que você acorda que nem um leão, está pronto para vencer o mundo. Mas tem outro dia que você acorda que nem um gatinho. Abre um olho, olha e fala, tenho que levantar mesmo? Eu tenho que sair mesmo? O que eu vou encontrar lá fora? Bom, o fermento simboliza tudo isso. Mas Deus está dizendo, eu vou aceitar o homem pecador em Cristo Jesus. Só que tem um detalhe aqui, não é só o homem. Ele diz no versículo 17, 2 pães. Opa! Representam 2 grupos distintos aqui. Quem são esses 2 grupos? Judeus e gentios. Que é assim que Deus faz a separação da raça humana. Quando Deus olha de cima para baixo, Ele faz a divisão da raça humana, Ele separa a humanidade de forma geográfica, os continentes. Continente europeu, africano, asiático e assim por diante. Também nós temos uma separação nossa na questão econômica. Países de primeiro mundo e países? Não é mais terceiro mundo. É emergente. Olha só, muda o nome e resolve o problema. Sabe? É tipo assim, como é que chama? Favela. Não, vamos resolver o problema agora Está resolvido o problema, não é mais favela. Solucionado, não tem mais problema, avança, porque a coisa está resolvida. Mas quando nós dividimos também a humanidade, também politicamente, temos capitalismo de um lado e o socialismo do outro. E Deus? Ele divide a raça humana entre judeus, gentios e a igreja de Deus. E o que é a igreja de Deus? Vamos ver na sequência. Mas para finalizar aqui, nós temos algo que é maravilhoso. Dos versículos 18 até o versículo 20, tem o sacrifício de animais. Não existe mais. Sem o templo, não pode sacrificar. Mas naquela época eram os animais sacrificados. E tem um bode na história aqui que é para fazer expiação de pecado, que é para cobrir o pecado do povo. O fermento está dentro e o sangue dos animais cobre por cima. É maravilhoso quando a gente olha para isso e vê João Batista olhando para Jesus e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que cobre o pecado, que tira o pecado do mundo. E aí nós temos agora, irmãos, olha que bonito que é isso daqui. O versículo 21 diz que e naquele mesmo dia pregoareis que tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis.
é um feriado, nós chamamos de feriado. Biblicamente eles chamam de Shabat, porque é o dia em que não se trabalha. Mas eu gosto do termo em inglês. Como é que é em inglês? Olha o quê? O que quer dizer isso? É um dia santo, é essa ideia aqui, ó. É um dia que está separado. Separado para quem? Para Deus. Então é interessante isso daqui. E ele diz no versículo 21 que é estatuto perpétuo, é para sempre. E olha, irmãos, os judeus fazem isso de ano a ano, ano após ano, eles vêm fazendo. Sem os cordeiros, porque não há templo, mas a consciência e tudo aquilo que envolve, né, a responsabilidade é feito. E o versículo 22, e quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Em Israel isso acontece até os dias de hoje. Israel é um país muito pequeno, mas muito forte na questão agrícola. Tem os kibbutz, e nós tivemos em 2 grandes kibbutz, vimos lá a questão do leite, vimos a questão das plantações, aquelas plantações de tamareiras anãs, né? Anãs, 2 metros de altura, as tamareiras anãs, porque elas são bem mais altas. É maravilhoso aquilo, e tudo próximo, tudo pertinho. Aqui para você ver uma plantação, você tem que ir quilômetros. Né? Eu quero ver uma plantação de laranja, tem que ir para onde? Para Limeira. Era de cana, em Ribeirão Preto, e assim por diante. Não, lá não, tudo é muito perto. Então o que eles fazem? Eles marcam o dia que termina a colheita, umas placas, e diz assim, qualquer pessoa, depois dessa data, pode vir e pegar aquilo que vai ser deixado. É assim Israel hoje, em dia, cumprindo isso que foi dito aqui. Só que essa parte tem muito a ver com a história de uma mulher, que o destino, podemos chamar de destino, foi muito má com ela. Quem é? Ruth, a nora de Noemi. Imagina, ela era viúva, estrangeira e pobre. Aí você fala, não tem esperança para essa moça. Aí a sogra dela falou, olha minha filha, tem um jeito de a gente não passar fome. Vá lá e colha, né, nas plantações e aí você vai receber alguma coisa. Trabalhe lá que você vai receber alguma coisa, pelo menos de fome a gente não vai morrer. E ela foi fazer isso. E aí o Boaz olhou, e aí você sabe a história, é um love story, você pode ler lá em Ruth, está tudo lá, tem de tudo ali. Ele se apaixona por ela, começa um romance ali, eles vão na festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, depois de colheram tudo, eles vão sentar, vão comer juntos e aí eles vão se comprometer. Ele vai pegar a sandália do outro para negociar, porque ele não era o remidor, ele não tinha o direito de casar com ela, era o outro na frente. Ele falou, aí ele vai lá e fala assim, se você quiser casar com essa moça, você vai ter que assumir a dívida, tá bom? Aí o outro, dívida? Não, então passou, passou a vez. E o Boaz foi lá, pegou a dívida, pegou tudo, se apaixonou por Ruth, uma moabita estrangeira, viúva e pobre, casa com ela e ela vai ser quem? A bisavó do rei Davi. Uma gentia entra na história. Uma gentia com um judeu. Um pão com fermento, 2 pães com fermento, judeus e gentil. Esse é o significado profético do livro de Ruth. Deus aceitando para si os judeus e os gentios. Agora, a segunda e última parte, vamos lá para Atos, capítulo 2, porque, desculpa. Êxodo, capítulo 19. Nesta data, também aconteceu algo muito interessante. Deus deu a lei. Abra comigo em Êxodo, capítulo 19. Quando o povo saiu do Egito, deu exatamente a data da festa. Olha só o que diz Êxodo, capítulo 19, versículo 1. Deixa eu ler isso aqui para vocês. Êxodo, capítulo 19, versículo 1. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Segundo os cálculos, vai dar no dia 6 de Sivan, que é justamente o dia de Pentecostes. Então, da saída do Egito até o Sinai, 50 dias. E o que acontece no Sinai? Deus dá lei para o povo e faz uma aliança. Bom, a aliança de sal é uma aliança incondicional, eterna, não pode ser mudada. Aqui nós temos uma aliança condicional. Ela depende da atitude
do outro que está entrando no acordo, no pacto, na aliança. Tá certo? Mas olha que interessante algumas características de que vai acontecer para Deus dar a lei, os 10 mandamentos. Olha só o que está no versículo 12. Lá no finalzinho diz: todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Olha a seriedade disso aqui. Versículo 13: nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado, asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Moisés e as pessoas que estavam com ele, separadas por Deus. Versículo 14. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas roupas, se preparando para receber a aliança de Deus. Versículo 15. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia e não vos chegueis à mulher. Não era para ter relação nesse período. Versículo 16. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E aí então, no versículo 18 diz que o monte Sinai fumegava, porque descera de Deus fogo, e aí manifestações de vozes, um estrondo, buzina, um barulho muito grande. Por que acontecem essas coisas na Bíblia, pastor? Você pode perguntar. É justamente para autenticar aquilo que Deus está fazendo como algo sobrenatural, diferenciado, que vem da parte da divindade. Deus sempre faz uma aliança estabelecendo algo que é acima daquilo que é comum. Por exemplo, só para explicar mais um detalhe, quando Deus faz aliança com Noé, de que ele não vai destruir mais a humanidade com água, ele coloca o quê no céu? Coloca o quê? Arco da aliança, o arco do concerto, que nós chamamos de arco-íris. Eu já desisti, já tentei convencer as pessoas que não é arco-íris, mas estou vencido e pode falar arco-íris, não tem problema, desde que você entenda o que eu estou falando. Mas a Bíblia chama de arco do concerto, arco da aliança, tá certo? Entenderam? Deus está fazendo algo sobrenatural, um movimento, um barulho, um evento, porque ele está marcando algo que é importante, iniciando algo novo, uma aliança com a nação de Israel. Agora, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, nós temos o quê? A descida do Espírito Santo. Vá comigo para Atos capítulo 2. E olha só o que nós encontramos aqui. Atos 2:1 diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Quem? Os discípulos. Versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que? De fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aqui nós temos uma manifestação sobrenatural de Deus, também marcando um evento de um novo acontecimento, que é o início da igreja. Mas olha que interessante, Jesus disse que isso ia acontecer. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. E estando com eles, Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Até então o Espírito vinha sobre as pessoas, capacitava elas e depois saía. A partir de Atos dos Apóstolos, ele vem e passa a habitar nas pessoas. O rei Davi vai dizer assim: não retires de mim o teu Espírito, porque o Espírito podia sair. Mas depois de Atos capítulo 2, o Espírito não pode mais sair. Sabe por quê? Porque ele é o selo da promessa. Como é que Deus selou a aliança no Sinai? Com a lei, as tábuas da lei, os mandamentos. Como é que Deus selou a aliança que ele faz com a igreja? Com o Espírito Santo. Sabe o que quer dizer selo da promessa? É o selinho da carta de correio. Bom, não vou entrar na questão dos correios hoje. É um outro assunto, precisa de muita oração. Mas, irmão, você já parou para pensar? Eu tenho que ir ao correio uma vez por mês, eu tenho que ir ao correio, eu tenho que enviar cartas, além de pegar correspondência. E você põe um pedacinho de papel ali, e você tem certeza que aquilo é a garantia de que aquela carta e o conteúdo dela vai chegar no destinatário? Ora,
É a mesma coisa o Espírito Santo, é a garantia de que nós vamos chegar no céu. Porque o nosso destino é o céu, aqueles que nasceram de novo. E o Espírito Santo, então, é o selo dessa promessa. E aqui a gente vê claramente isso, o Senhor sela a sua igreja com o Espírito Santo. E olha que coisa interessante, capítulo 2, versículo 5, nós temos algumas informações importantes. Diz assim: e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então vieram judeus de várias partes. Agora olha o versículo 10. E Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos. Tanto judeus como prosélitos. Bom, quem são os prosélitos? São gentios que creem no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Falta crer em quem? Em Jesus. São os prosélitos. E os forasteiros romanos são estrangeiros. E o versículo 11, cretenses e árabes. Opa, são judeus? Não, são gentios. Todos nós temos ouvido em nossa própria língua, nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. E olha que interessante, irmãos, o milagre não foi as pessoas falando em línguas. O milagre foi cada um entendendo na sua própria língua. O milagre não foi na língua, foi no ouvido das pessoas. Isso aqui é muito importante a gente deixar claro. E olha só o que nós estamos vendo aqui, o Senhor Jesus começando a sua igreja, com dois grupos de povos, judeus e gentios, sendo aceitos. E se você for para o livro de Romanos, você vai descobrir que tanto os judeus são pecadores, quanto os gentios são pecadores. Mas Deus os aceita. Porque assim como Deus fez uma exceção à regra, na sua graça, misericórdia e amor, aceitando 2 pães com fermento, que era proibido, Ele também aceita todos aqueles que se achegam até Ele, crendo pela fé em Jesus Cristo. O que é a igreja? É esse acontecimento histórico em que Jesus profetizou que Ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Estamos aqui. Essa promessa está se cumprindo. Esta verdade está acontecendo. Mesmo nos países onde os cristãos são perseguidos, a igreja continua existindo. Porque ela vence, inclusive, o inferno. Quando você escolheu vir aqui nessa manhã de domingo, você podia estar em qualquer outro lugar. Você escolheu a melhor parte. Você escolheu o manifestar, ser aceito por Deus. Ora, se Deus nos aceita como somos para fazer de nós parecidos com Jesus, o lugar para isso é na casa dele, é na sua igreja.